Doutor, eu fui no ortodontista, ele falou que eu vou precisar colocar uma placa, um mini implante para puxar os dentes e que é uma cirurgia. Eu fiquei um pouco com medo. Você pode me explicar como é que faz isso? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Salles. Eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília. Vou falar hoje com vocês então sobre mini placa e mini implante para ancoragem de aparelho. Vamos lá? Gente, agora então eu tô sempre começando o vídeo falando que eu atendo aqui em Brasília, né? Porque as pessoas sempre colocam nos comentários: doutor, onde é que você atende? Onde é que você tem consultório? Meu consultório fica em Brasília, eu só atendo aqui, não tenho a clínica em nenhuma outra cidade do país, tá bom? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho, na descrição do vídeo tem o site da minha clínica, entra lá, vai ser um prazer se você quiser vir aqui para te conhecer, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a mini placa e o mini implante. São dispositivos que a gente usa hoje em dia para poder puxar, ancorar, que a gente fala, algum dente no seu tratamento ortodôntico, tá? Antigamente se usava aqueles aparelhos extra-orais como freio de burro, por exemplo. Hoje em dia, com o uso dessas técnicas, não é possível mais, não é possível mais não é necessário mais usar esse tipo de aparelho, tá? A gente consegue fazer uma força ancorando ali no próprio osso do paciente e consegue movimentar os dentes de uma forma melhor. Isso, inclusive, facilitou muito a ortodontia, tá? Agilizou os tratamentos, consegue-se fazer tratamentos que antigamente não era possível, era só com cirurgia, hoje já consegue fazer com aparelho, com o uso desses dispositivos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de mini implante e um exemplo de mini placa, tá? A placa é a mesma que a gente usa para cirurgia ortognática, por exemplo, essas cirurgias hospitalares, tá? É uma placa feita em titânio. Então, tá aqui um modelinho de placa em L, tá? Tem placa douradinha, tem placa prateada, tá? Isso tanto faz, mas ela é feita em titânio, tá? É desse tamanho aqui. Tem placas maiores e tem placas menores. Tem cirurgião que usa a placa em T, essa aqui é uma em L. Tem outros que usam a placa em formato como se fosse a letra Z. Enfim, tem vários formatos. Eu tô mostrando para vocês um exemplo de uma placa em L. É essa aqui, tá? O mini implante já é esse parafusinho aqui, ó. Ele é bem fininho, tá? Ó, bem fininho. Essa parte toda, a parte ativa dele vai ficar para dentro do osso. E essa partezinha aqui, ó, só a cabeça dele que vai ficar para fora da gengiva, tá? Então, para que serve isso? Eu, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês nessa minha cabecinha desdentada. Digamos que eu preciso movimentar esses dentes aqui para trás. Mas eu não consigo prender em nada, porque como que é feita a movimentação, né? Eu coloco aqui os brackets, eu preciso ter um apoio aqui atrás para puxar esses dentes para frente, certo? Mas eu não tenho nada aqui atrás, por exemplo, para puxar esses dentes para trás. Tô dando um exemplo, tá, gente? A mini placa, mesmo que você tenha todos os dentes, às vezes é necessário você usar o mini implante, tá? Tô dando um exemplo. Então, a gente precisa ancorar esses dentes em algum lugar para poder movimentar eles. Então, eu movimento porque eu tô puxando lá, que nem eu quero puxar uma corda, não vou lá, prendo ela lá em cima, se eu seguro a corda eu consigo me pendurar. É mesmo, mais ou menos essa a teoria, tá? Então, a placa, você vai ficar ancorando o dente naquela placa para conseguir movimentar aquele dente para onde você quer movimentar. Você não, né? O ortodontista. Então, ele encaminha para o cirurgião para a gente colocar essa mini placa ou esse mini implante. Qual a diferença? Os dois servem basicamente para a mesma coisa. Mas a placa, ó, eu vou usar 1, 2, 3 parafusos e vou deixar um para fora, que é o que o ortodontista vai botar o elásticozinho, o fio de aço dele num desses elos para puxar.
Então eu consigo ter mais de um parafuso segurando. A força que ele consegue fazer é maior, porque vai ter mais de um parafuso preso ali no osso, tá? O mini implante não, é só a força de um parafusinho preso. Olha o tamanho do parafuso, ele é fininho, tá? Ele é bem fino. Então, um parafuso só preso, ou 2 ou 3 ou até mais, dependendo do tamanho da placa, tá? Então, dependendo da movimentação da força que ele precisa fazer, ele vai pedir para você colocar um mini implante ou para você colocar uma mini placa, tá? É diferente o procedimento para colocação deles? Sim, é totalmente diferente, tá? A instalação do mini implante é muito mais simples. A gente faz uma anestesia local ali na gengiva, vem com uma chavinha, com a própria chavezinha a gente vai parafusando isso aqui no osso sem precisar furar, sem usar broca, motorzinho, nem nada. Para colocar a mini placa, não. Aí eu já preciso cortar a gengiva, afastar ali a gengiva, colocar a plaquinha lá dentro e vai ficar só um pedacinho para fora, tá? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, se fosse aqui atrás onde eu tava falando para vocês, cadê? Eu vou pegar um afastador aqui, tá? Então, eu vou fazer um cortezinho como tá representando aqui, vou afastar a gengiva, vou ali adaptar a placa na curvatura desse osso, porque o osso não é retinho como a placa, mas a gente consegue dobrar ela. Consigo colocá-la ali dentro. Ó, por exemplo, tá? Vou colocar ela ali dentro. Vai ficar boa parte dela pra dentro e o restante pra fora. Então, só um exemplo para vocês terem uma ideia, tá? Digamos, eu posso deixar 1 ou 2 elos para fora, tá? Aí vai depender muito da posição que o ortodontista precisa que a placa fique, se ele precisa que fique mais para frente, mais para trás, quem vai dizer isso é o ortodontista, a região da placa, tá? E aí o cirurgião só vai lá e instala, tá? Então vai ficar 1 ou 2 elos para fora. Depende da região que você vai colocar a placa, depende do tamanho da placa, tá? Mas o restante vai ficar tudo lá pra dentro da gengiva, você não vai ver, tá? E se for na mandíbula, tá? Normalmente eles pedem aqui na região de trás, ou pode ser aqui na frente, a mesma coisa, ó. Faz o corte na gengiva, deixa eu soltar que vocês não estão vendo nada, né? Faz um corte na gengiva lá atrás, ó. Como foi feito esse corte aqui, por exemplo, não precisa ser tão grande, né? Vai, coloca a plaquinha lá, ó. E vai ficar assim, só um elinho pra fora, tá? Então vai ficar como se fosse uma anteninha ali pra fora. E ali com essa anteninha o ortodontista consegue ancorar nela os seus outros dentes. Coloca elástico, vai colocar às vezes fio de aço, depende da movimentação que ele vai fazer, tá? Mas é isso. Então aquela outra parte, ó, o restante todo fica lá pra dentro com um parafuso preso no seu osso, tá bom? Então a ancoragem com a mini placa é para quando precisa fazer uma movimentação maior, precisa usar uma força maior, com o mini implante quando são coisas mais simples de se fazer. Mas os dois servem basicamente para a mesma coisa. É colocado normalmente por um cirurgião, não é pelo ortodontista. As duas cirurgias são tranquilas, tá? Do mini implante, como eu falei, é muito mais tranquilo do que o da mini placa. Mas a mini placa também não é nada demais, é um cortezinho na gengiva, vai lá, adapta a plaquinha, coloca o parafuso, dá o ponto e acabou, tá? É bem tranquilo. Bom, se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Eu respondo todo mundo aos poucos, tá? Eu não consigo responder tão rápido, mas assim que possível eu respondo todo mundo, tá bom? E se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui também, vai ser um prazer, tá bom? Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!